Oi, gente, vídeo de hoje de vocês referente ao vídeo de história da página 86 até a página 89. Não sei se tá dando para vocês verem direitinho, mas isso aí vai ser colocado lá no grupo de vocês, tá bom? E aí nós temos aí em relação ao ciclo do café. E aí o ciclo do café vai ser um dos períodos marcantes da história, que vocês vão precisar fazer uma atividadezinha da página 86 mesmo. E lá na página 87 vai ser sobre a abolição da escravidão, que vai ter algumas questões na página 88 até a página 89, tá? E aí, vejamos aí o que diz em relação a esse ciclo do café. Primeiramente, eu gostaria de apontar para vocês que esse período do café era um período que os portugueses aproveitaram muito, que a terra do Brasil ela era muito boa em relação à produção de café. E aí o Brasil se tornou, economicamente falando, rico na produção do café. Isso gerou grandes economias, mas também gerou certas brigas econômicas por causa disso, tá? E vamos lá, em relação a isso, nós devemos lembrar que o período onde tudo começou foi 1870, e aí teve a questão da migração, que começou a crescer na região sudeste do Brasil. Onde é essa região sudeste? A região onde tem hoje em dia é São Paulo, Rio de Janeiro, ali onde hoje nós conhecemos como um dos grandes estados, devido ao fato de terem uma história maior em relação econômica, pelo fato de onde ter tido a grande produção, né, dos cafezais, até hoje tem. Então, principalmente em São Paulo, onde as lavouras do café se espalhavam rapidamente. E aí o café ele foi trazido da África, na verdade, para quem não sabe, e aí América, cerca de 300 anos atrás. Aí devido que às condições climáticas, as tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil. E aí, na época, o Rio de Janeiro, o café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. E aí nessa época o Brasil ele era independente, não era mais uma colônia de Portugal, então ele estava começando a querer andar com as suas próprias pernas em fatores econômicos. E aí a produção de café ela não parava de crescer e o seu valor também ele era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país. E aí, pois, trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. E esse café que ele era retirado das fazendas em carros de boi, no lombo de mulas e levado até os portos, eles foram construídas certas estradas de ferro. E aí daí teve a ideia das ferrovias para ter um melhor transporte, para poder levar esses materiais, todas as encomendas que eram perfeitas de outros países, para ficar mais fácil o manejo, para ficar mais fácil a questão da logística, para conseguir dar de acordo com a demanda. E aí, no caso, nós temos foram construídas certas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. E a estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Aí em São Paulo, Santos Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizadas dentro da região paulista. E aí os escravos, eles tinham certos papéis importantes nesse período ainda, na questão da produção, na colheita desse café, porque ainda assim, por mais que o Brasil estivesse liberto de Portugal nesse período, ainda assim se mantinha a produção com a mão de obra escrava. E houve também, logo após isso, uma certa abolição dessa escravidão, que foi falado no início do nosso estudo, que
houve um período onde ocorreu isso. E aí, sobre esse trabalho do escravo no Brasil, por muitos anos se passaram a permanência dessa condição subhumana, e aí que despertava compadecimento e vergonha em muitos brasileiros. Durante todo esse período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar uma certa liberdade de escravos, e para isso era influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos. Então, devido a certas questões, houve um certo apoio moral da comunidade. A população já estava com a mente mais aberta, mas mesmo assim ainda havia certos representantes de Estado que não aceitavam muito essa opinião. E aí houve um certo movimento abolicionista, onde ele forçou várias leis contra a escravidão, como a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que aí proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. E aí temos também a Lei do Ventre Livre, que foi uma lei de 1871, que considerava livre todo filho de escravas nascidos a partir daquela data da lei. E a Lei dos Sexagenários, de 1885. Só que essa lei, ela era um pouco assim, cômica. Porque o que ela dizia? Ela libertava os escravos maiores de 65 anos. Só que nunca, muito difícil, os escravos chegar naquela idade, porque a maioria morria às vezes até com 30 anos, pelo fato das condições. Se alimentavam mal, trabalhavam demais, dormiam de menos, e as chibatadas demais também. E aí, mais o desejo era acabar definitivamente com a condição escrava no Brasil, né? Então, teve a pressão entre o torno do Dom Pedro II, que era muito grande, porém a Assembleia Constituinte, que existiam pessoas, representantes, que tinham interesse de certos senhores de engenho, cafeicultores, detentores dos direitos dos escravos. Eles não permitiam que essas coisas acontecessem. Então eles queriam que os escravos não ficassem livres. E aí dessa maneira eles faziam o quê? Crescer os ânimos de muitos brasileiros, que nessa altura já desejavam mudar a forma do governo do Brasil. Só que o nosso imperador Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou o reinado no lugar da sua filha, a Isabel. Pela linhagem imperial, ela seria substituta do pai. E aí a princesa Isabel finalmente assinou uma lei áurea. Enquanto ele viajava, ela fez essa peripécia, né? Então ela deu a liberdade a todos os escravos existentes dentro do Brasil. E a escravidão trouxe muito sofrimento a certos negros africanos. Porém, no dia 13 de maio de 1888, como eu disse já em um vídeo, muitas coisas aconteciam em épocas festivas referente à Igreja Católica. E aí, 13 de maio é uma data festiva. E aí, estava extinta a escravidão. Foi um dia de muita alegria para todos, que por muitos anos lutaram em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas. E aí o que acontece? Essa vitória ela se tornou um fato importantíssimo da época do Brasil, o Império, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história como uma redentora. Ela libertou vários escravos. E aí com a abolição da escravidão, pouco durou, certo, o Império do Brasil. Então a queda dessa monarquia ela estava prestes a acontecer, pois o povo ele desejava escolher seus próprios governantes. Então começou até certas rebeliões novamente, e aí a partir daí novamente o povo começa a se revoltar em questão do governo. O vídeo de vocês em relação a essas duas temáticas finalizam por aqui. E aí eu gostaria que vocês, com qualquer dúvida, pudessem mandar, tá bom? Então, tchau, tchau. O vídeo de hoje é só isso, tá? Tchau, tchau.